Hoje eu vou trazer aqui para vocês 3 práticas que, se você coloca na sua vida, a sua vida transforma daqui para frente. Eu vou trazer pontos que foram essenciais para minha evolução como pessoa, e eu acho que tem que ter um entendimento de que não necessariamente o que eu trago aqui é o que realmente vai ser a ponte de diferença para você. Porque cada ser humano tem uma história diferente, uma bagagem diferente. Então, às vezes você pode aplicar essas melhorias na sua vida, esses pontos, né, essas práticas que eu vou trazer. Porém, você vai perceber que, tipo, não vai ser o uau, assim, né? Porque às vezes você é uma pessoa muito mais evoluída de quem eu era quando eu comecei a aplicar. Pode ser isso, tá? Então, mas eu tenho certeza, assim, que se você fazer uma dessas práticas, sua vida melhora, sua vida transforma de um jeito assim inexplicável. E, obviamente, não são práticas que vão ser, por exemplo, visíveis de um dia para o outro. Você não vai conseguir ver a transformação, você dormiu, acordou e viu a transformação, mas você vai vendo aos poucos a evolução. Bom, a primeira prática que eu faço muito, eu acho que desde 2020, se não me engano, eu faço isso, que é ter um caderno onde você escreve sobre suas emoções. A partir do momento que eu comecei a escrever as minhas emoções, na verdade, é um caderno preto, mas da última vez que eu fui comprar não tinha, daí eu comprei esse mesmo, que era o que tinha. E aí eu divido ele em 2 partes, e aí uma eu uso para escrever sobre mim, sobre as minhas emoções, e o outro eu deixo para escrever um outro ponto que eu vou falar mais pra frente. Mas bem, eu tenho um caderno que é onde eu escrevo todos os meus incômodos, os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu já até falei isso em algum outro vídeo, não lembro qual aí dos que eu publiquei recente, que eu tenho essa prática desde muito cedo. Então, desde quando eu comecei mesmo a levar a vida a sério e entender que a vida ela é construída a partir de quem eu sou e das coisas que eu penso, das coisas que eu escolho, eu comecei a fazer essa prática, porque antes eu era uma pessoa muito reativa. Eu lidava com as situações de uma maneira muito reativa. E, obviamente, hoje eu ainda tenho um pouco desses traços, mas de um jeito muito mais controlado quando eu faço comparação com o meu eu do passado. E essa prática faz com que eu evite ficar falando sobre os meus problemas para as outras pessoas. Eu sei que muitas pessoas utilizam um amigo, uma pessoa querida, como uma ponte de falar para ela sobre todos os problemas. Só que quando você fala para outra pessoa um problema, uma situação que você está vivendo ali que não é muito agradável, sem ter feito uma reflexão interna com você mesmo, você normalmente passa uma informação ali para outra pessoa sem ela entender o contexto, e você dá a oportunidade da outra pessoa dar opinião sobre a sua vida. E às vezes você pode ficar chateado por isso, né? Porque você não queria uma opinião, você queria uma ajuda, um conselho para poder você seguir em frente. Só que a outra pessoa, ela não sabe o contexto, não sabe, sei lá, você brigou com seu namorado, aí você vai contar para uma amiga que você brigou com seu namorado. Você não deu contexto, você não falou sobre as suas ações, você falou da ação do outro. Então a opinião da amiga vai ser julgando o seu namorado. Mas quando você para pensar nisso no longo prazo, isso eu posso dizer com propriedade, porque aconteceu com uma das minhas amigas. Cara, ela falava tanto mal do namorado dela, tão mal dele, que eu comecei a odiar o cara. Assim, velho, eu odeio esse cara, porque ela tá falando. E assim, é muito delicado esse tema, mas assim, você tem que sempre pedir conselhos, ou sempre. Quando você for pedir um conselho para alguém, é como se fosse uma mentoria. Você tem que chegar com um problema já lapidado, entender como isso te prejudica,
e pedir conselho para a pessoa certa, uma mentoria para a pessoa certa. Então você chega, por exemplo, não tem como você pedir conselho de relacionamento para uma pessoa que nunca namorou, sabe? Se a pessoa não sabe, às vezes ela pode falar assim, termina logo esse relacionamento, mas não é porque a pessoa quer o mal para você, mas é o que... Não é o que a pessoa quer o mal, o seu mal, é que é a forma como essa pessoa lidou a vida dela inteira. Então, não é que ela não quer que você tenha um relacionamento, é que na cabeça dela aquilo funciona. Terminar relacionamento é o melhor que ela tem, sabe? É a forma como ela sempre resolveu o problema. Então, esse ponto também, às vezes a gente pode ficar meio triste, né, com algum amigo, por ter dado algum conselho desse tipo pra gente, mas é o que ela vive, sabe? E tá tudo certo. Às vezes não é uma pessoa pra você pedir conselho de relacionamento, mas às vezes é uma pessoa para pedir conselho profissional. Às vezes a pessoa é muito bem sucedida, que ela pode te ajudar na parte profissional perfeitamente, mas para a parte emocional ela não é a melhor pessoa para lidar. Então, porém é difícil ter esse nível de consciência e chegar nessa conclusão. A conclusão que eu cheguei, que funciona para mim, é eu lido com as minhas questões. Então, se eu tô tendo um problema na parte profissional, eu vou primeiro entender como aquilo me afeta e entender como aquilo realmente me prejudica ao longo do tempo, quais são as outras formas de eu resolver esse problema sem passar esse problema para outra pessoa, e vou conversar com as pessoas com qual eu trabalho diretamente, que podem me ajudar de uma maneira mais inteligente. Então, eu não vou, por exemplo, eu empreendo e eu não posso pedir um conselho profissional para uma amiga que não empreende, para uma amiga que é CLT, sabe? Não faz sentido, ela não vai entender o meu problema. Então, desde muito cedo eu entendi isso, então eu nunca levo meus problemas adiante. Eu sempre levo o meu problema, entre aspas, quando ele já está mais lapidado, quando eu já entendi a causa raiz desse problema e quando eu já tenho ele meio que engatilhado para resolver o problema. Aí eu vou lá, peço uma mentoria para uma pessoa que está acima de mim, uma pessoa que já passou, porque eu tenho um pouco mais de certeza que ela já passou por esse momento, e aí eu peço um conselho mais estrutural. Aí sim faz sentido, porque você está pedindo uma mentoria, então é uma coisa a mais, não é um conselho aleatório, sabe, que a pessoa vai passar. Às vezes, sei lá, você tá tendo um problema com seu chefe, aí você chega pra uma amiga que é, sei lá, que não tem uma carreira profissional estruturada, ela vai falar, sai desse emprego, começa a procurar outro emprego. Mas às vezes não é a melhor solução, sabe? Às vezes você tá tendo um problema com o chefe, mas você vai pra outro emprego, você vai ter com outro chefe, sabe? Tipo assim, então, lide com as suas questões. Acho que esse é o ponto principal. Não saia espalhando o seu problema para outras pessoas. Quando você for pedir algum conselho, alguma mentoria, chegue com um problema lapidado. Pegue um caderno e escreva os seus problemas. E pense mais como que você pode resolver esse problema, ao invés de sair espalhando para todo mundo. Porque é muito comum, sei lá, se está tendo algum problema na sua vida, eu vejo muito isso de outras pessoas, e lá no Twitter começar a xingar a pessoa, começar a reclamar, sabe? Tipo assim, da vida. Não que você não possa fazer isso, né? Você faz o que você quiser, a vida é sua, mas isso não vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, isso não vai te colocar numa posição melhor, na verdade só vai regredir, porque aí a outra pessoa vai ver lá que você xingou no Twitter e vai ficar triste com você e aí acabou, sabe? Então, lide com as suas questões. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim. Isso mudou muito a minha vida, que eu parei de compartilhar meus problemas, assim, com minhas amigas e de encher a cabeça delas. Desde 2020 eu faço isso, desde que comecei a levar a vida mais a sério, eu tenho esse comprometimento comigo mesma de resolver as minhas questões. E é isso que as pessoas mais bem-sucedidas fazem. Elas não é uma pessoa que, tipo assim, vou chamar um amigo aqui para um café para eu jogar todos os meus problemas para ele e ele vai me ajudar a resolver. Não. Ou vou desabafar. Você tem que desabafar com você ou com aquela pessoa que
tá lidando diretamente com esse problema, não com um outro amigo que não tá dentro do contexto e que não entende, não entende o que você tá passando. É bem complicado esse tema, mas quando você aplica essa metodologia de não levar os seus problemas adiante para outra pessoa e sim você resolver elas, você resolve as suas questões e depois você busca uma mentoria com aquele problema já lapidado, já estruturado para o engatilho de resolução. Beleza? Senão vai acontecer igual aconteceu aí comigo e com a minha amiga, que comecei a odiar o namorado dela. Hoje eles não estão mais juntos, mas só pra você ter uma ideia, assim, de como que as coisas são na vida. Bom, ponto 2, prática 2. Você ter o hábito da gratidão. Como eu disse no início do vídeo, eu tenho um caderno onde eu escrevo as minhas emoções, os meus desafios, meus problemas, etc. E isso é numa parte do caderno. Na outra parte é da gratidão. Então, eu vou até pegar uma folha aqui para mostrar. Eu literalmente escrevo, gente, eu escrevo todas as coisas pelo qual eu sou grata. Tudo eu escrevo numa página. E eu faço, tipo, meia página por dia. E eu vou lá, eu sou grata por estar viva, sou grata por ter saúde, sou grata por estar num apartamento que eu desejei no passado, sou grata por ter conquistado X de faturamento, sou grata. Eu vou definindo tudo que eu sou grata. E isso traz uma paz interior e até psicológica, assim, que faz você começar a perceber as coisas boas que você tem, sabe? É de uma forma que vai acontecendo meio que aos poucos, assim, na sua vida. Você vai começar a ter mais consciência das coisas positivas, mais consciência de coisas boas que aconteceram na sua vida. E eu sempre escrevo coisas que já aconteceram ou coisas que vão acontecer no futuro, que são coisas que eu estou almejando. Então, isso é muito legal também, porque te dá um pouco mais de um sentimento de gratidão realmente, assim, é até difícil de explicar, mas é realmente um sentimento positivo, um sentimento de que eu tô no caminho certo. Isso é uma coisa muito legal. Não é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. Há uns 2 anos atrás eu tinha um caderno que era o diário da manhã, alguma coisa assim. E aí eu escrevia várias coisas e tinha alguns desafios para fazer ao longo do dia. E lá tinha um trecho que era 3 coisas que eu era grata pelo meu dia. Eu comecei a fazer isso 2 anos atrás, depois eu parei e não fiz. E agora, esse ano, eu voltei a fazer de novo. E é uma prática que tem me ajudado muito. Quando você é uma pessoa que você está num processo de evolução, às vezes pequenas atitudes, pequenos hábitos, práticas que você vai colocando no seu dia a dia, são detalhes que fazem muito diferença para você evoluir ainda mais. Isso tem muita correlação com o processo de emagrecimento, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa que está com 100 quilos e uma pessoa que está lá com 70 quilos. Quando a pessoa de 70 quilos, que já pratica atividade física, que já é mais ativa e etc., para ela perder peso, é muito mais difícil do que uma pessoa que tá com 100 quilos e vai, sei lá, tipo, só come direito, sabe? Só come na proporção correta, ela já consegue ver um resultado muito rápido. Então, quanto mais evoluído você tá, de alma, de vida e etc., mais as pequenas atitudes, os pequenos detalhes começam a fazer muito mais diferença. Eu dei o exemplo de emagrecimento, mas não sei se aplica exatamente, mas é porque são coisas que eu correlacionei agora. Mas é isso, assim, tipo, você ter esse hábito da gratidão, esse hábito de realmente escrever as coisas positivas que têm acontecido na sua vida e que você quer que aconteça no futuro, fazem muita diferença, assim, no dia a dia, assim. Eu consigo perceber de quando não fazia e de quando agora eu tô fazendo, assim. Eu consigo ter uma percepção muito diferente sobre a vida. E isso é muito legal, é muito positivo. A terceira prática que vai te transformar
é você ter um momento sozinho da sua vida com você mesmo. Eu citei isso também num vídeo anterior, mas vou trazer aqui novamente, porque isso fez muita diferença para mim, assim. Eu sou uma pessoa que eu lido melhor quando eu tenho um momento, assim, tipo, uns 10 minutos do café da manhã, eu acordo mais cedo para ter esse momento de paz, de tranquilidade, um momento onde eu consigo pensar na minha vida. É um momento que eu pratico a gratidão, é um momento que eu escrevo, se eu estiver passando por algum desafio, é um momento que eu escrevo tudo isso no meu caderno. Então, é um momento comigo, um momento da minha leitura, é um momento que eu tiro realmente para pensar sobre mim. Então é um momento ali que eu tô preparando meu café, aí eu coloco comida pro meu cachorro, pego meu cafezinho, meu caderno e começo a minha rotina. Eu tiro 15 minutos ali só para respirar, só para pensar na vida, e para mim isso me traz muita paz, assim. Quando eu começo o dia, por exemplo, com o despertador tocando e eu já tenho uma reunião logo em seguida assim que acordo, me faz muito mal. Isso acontece muito em épocas que eu tô visitando cliente. Aí às vezes, sei lá, você tá com uma grade assim de horário muito apertada, você acaba dormindo tarde, acordando tarde. E aí é onde que eu falho assim nesse hábito, e aí eu sinto falta, eu falo, putz, eu deveria ter tirado uns 10 minutinhos aí para respirar. Então nesses momentos que eu percebo do quão é importante ter esse momento com você mesma, assim, um momento para você respirar, para você pensar, para você sentir o vento na cara ali pela janela, para colocar a cabeça no lugar e começar o dia de um jeito mais tranquilo. Começar o dia agitado, com muita coisa para fazer, já pensando em 1000 problemas, pegando no celular, vendo notificação, isso começa a sintonizar o seu cérebro numa estação de alerta. E aí é muito ruim, porque você começa a ficar muito elétrico logo de manhã. Então é sempre importante tirar esse momento para você mesmo. Bom, gente, eu trouxe aqui essas 3 práticas. Eu espero de verdade, assim, de coração, que você consiga aplicar no seu dia. Eu não tenho a projeção de fazer muitos vídeos aqui pro YouTube roteirizado. Não é essa prática que eu quero aqui. Eu quero realmente pegar a câmera do computador, não tem nada sofisticado aqui, pegar a câmera do computador, ligar, fazer uma conversa, como se fosse uma conversa com uma amiga, com um amigo, e que você consiga entender a mensagem que eu tô passando como uma conversa, sem muita edição, sem thumbnail gigantesca e cheia de informação. A minha intenção aqui com o YouTube é literalmente ser um papo, uma conversa, para que transforme a sua vida. E para que eu consiga também deixar um legado para o mundo sobre os conhecimentos que eu tive e que pode ajudar muitas pessoas que vieram da onde eu vim a se transformar, a ser uma pessoa melhor. Os vídeos não são roteirizados, eu não vou pegar um caderno, refletir antes sobre o que eu vou trazer aqui. Os vídeos vão ser sempre baseados nas minhas reflexões do meu dia a dia. Então são coisas que eu reflito, que eu já escrevo no meu caderno, mas não com o intuito de transformar em vídeo, mas com o intuito de uma reflexão minha para mim mesma. E aí eu ligo a câmera aqui do computador, gravo e publico, sem intenção nenhuma de viralizar, sem esse input. Não é um input que eu quero, de viralizar e começar a ganhar dinheiro com a internet. Não é esse, o meu mercado não é esse. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com recrutamento, RH, esse é a minha expertise, é o que eu tô focando agora. Mas muitas amigas me falaram que gostariam de ter esses meus conselhos registrados em algum lugar. Aí eu falei, bom, vou criar um canal, vou fazer esses vídeos. É uma coisa que eu já tinha vontade de fazer no passado, de conseguir passar meu conhecimento adiante. Eu achei legal que ligar a câmera, falar e soltar seria interessante. Então os vídeos não são com super edições, eu só edito uma parte assim do vídeo realmente que eu vejo que, sei lá, eu me bananei, falei errado e tal, aí eu corto,
mas sem muita edição mesmo, assim, até porque essa parte de pegar o café, tomar, eu nem edito. Os vídeos anteriores eu nem editei essa parte, tipo assim, é uma conversa mesmo. E fora que eu coloco um limite, tipo assim, eu não vou passar mais de 30 minutos do meu final de semana gravando e editando vídeo. Esse é o meu limite e é isso que eu vou dedicar aqui pro YouTube. E então, não espere vídeo super elaborado e super editável. Não é o momento, não é isso que eu vou focar agora. Aqui é realmente uma conversa, tá? Essa é a minha intenção de coração para trazer para cá, até porque esses conteúdos eu nem tô publicando em outras redes sociais, é só aqui mesmo, é uma conversa para ajudar quem esse vídeo acessar, ajudar essas pessoas a serem uma pessoa melhor, tá? Eu não sou expert no YouTube, então os comentários eu deixei desativado por algum motivo, nem sei porquê, mas eu vou ativar eles para vocês comentarem se vocês acharem pertinente algum ponto aí que vocês acham relevante eu trazer aqui também. Mas é isso, é uma dedicação de 30 minutos no meu sábado ou no meu domingo. Peguei uma das reflexões que eu tive durante a semana e trago pra cá de um jeito desestruturado, beleza? E bom, também se tiver áudio ruim, que eu vi que uns vídeos anteriores estavam áudio ruim, eu vou só excluir o vídeo, entendeu? Nem vou publicar e nem nada. E também não quero ter a pressão de toda semana publicar. Pode ser que eu publique toda semana, mas pode ser que não, entendeu? Como que isso não é a minha fonte de renda e eu não tenho interesse que seja, vai ser super assim mesmo, tá? E, enfim, que conecte aí com você, mas também trazendo um pouco de transparência para ninguém ficar pensando que eu tô querendo fazer isso como uma fonte de renda. Não é o meu objetivo agora. É realmente passar meu conhecimento adiante. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.